Olá, meninos! Aqui é a professora Elisângela Genove e hoje a gente vem com mais uma revisão da disciplina de empreendedorismo e projeto de vida. E hoje a gente vem revisando um pouquinho, né, o que a gente trabalhou durante essas semanas e a gente tem construído bastante coisas e a gente vai dar continuidade no nosso projeto de vida, certo? Bom, no primeiro momento, né, nós estudamos sobre os nossos valores, que todos nós temos os nossos valores. Depois, a gente estudou quais são os seus valores pessoais. E agora, o conteúdo de hoje, a gente traz inteligência emocional. Então, a gente vai revisar o que a gente trabalhou esses dias. Os alunos que perderam a aula, não esqueça de anotar tudo que tá aí, tá bom? Quem também assistiu a aula e está pegando a revisão para poder reforçar o conhecimento, parabéns. Então, a gente começa a nossa revisão de empreendedorismo em projeto de vida, trabalhando a inteligência emocional. Tudo bem? Então, vamos lá. Muitas das vezes, né, a gente já ouviu o termo atitude imatura. Você é muito criança, você não tem compromisso com nada. Mas e aí? O que você entende por ser maduro? O que você entende o que é maturidade emocional? Nós trabalhamos durante esses dias a importância da inteligência emocional em determinadas situações. E a gente vai desenvolvendo, trazendo esse discurso. Bom, tudo o que estudamos até agora, ele teve o objetivo de contribuir para o seu crescimento pessoal, para o seu projeto de vida. E tão importante como cuidar do nosso corpo, da nossa aparência, é muito importante também cuidar da nossa mente. E professora, como eu faço isso? Como eu cuido da minha mente? Primeiro passo, autoconhecimento. E como eu consigo fazer isso? Ter o autoconhecimento? Bom, o autoconhecimento nós podemos conquistar através do autodesenvolvimento. Mas a gente vai discutir. Professor, eu não sei o que é autodesenvolvimento. O autodesenvolvimento é o ato de assumir a responsabilidade pelo nosso processo evolutivo. Ou seja, eu sei que eu preciso estudar, então eu vou estudar mais ou menos? Lógico que não. Eu vou assistir a aula da professora, eu vou fazer pergunta, eu vou fazer as atividades, eu vou assistir videoaula, eu vou compartilhar, eu vou perguntar para os meus colegas. Isso contribui para o seu autodesenvolvimento. Com isso, buscamos então recursos, como eu citei para vocês, para inserirmos nessa condição em prol de romper os padrões, melhorar o nosso aspecto profissional, o nosso pessoal, o nosso intelecto, certo? Bom, resumidamente, então, inteligência emocional refere-se à capacidade de lidar bem com o mundo, de estar bem consigo mesmo, de estar bem com a família, de viver de maneira sadia e positiva. Professora, então eu tendo autoconhecimento, eu desenvolvendo essas características que você falou, eu contribuo para o meu autodesenvolvimento? Perfeito. Entenderam o cerne da questão. Porém, nós vimos, né, que o ano de 2020 foi muito sem perspectiva. E o momento atual também está sem perspectiva nenhuma. E aí você me pergunta, professora, como eu vou procurar me motivar? Como que eu vou procurar fazer as coisas se eu tô isolado, eu tô dentro da minha casa, eu não tenho vontade, eu não tenho ânimo? Pois é. A tristeza, a falta dos colegas, o isolamento social nos obrigou a viver em um mundo totalmente diferente. E aí entra a inteligência emocional. Como lidar com esse mundo totalmente diferente? Pois então, 2020 foi um ano divisor de água, não foi só para nós brasileiros, mas para toda a humanidade. A pandemia do Covid fez com que todas as pessoas do mundo inteiro se sentissem na pele o que é o tal do VUCA ou VICA, né, em português. O que é isso, professora? São volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade.
Nunca se viveu tanto esses 4 fatores como foi no ano de 2020, né? E esse ano a gente também tem essa sensação de estar ainda vivendo esse tal desse VUCA e VICA, né? Mas é neste VUCA que a gente está vivendo. E já que estamos inseridos nele, tá? Esse é um termo que surgiu lá na América, né? Na América do Norte, durante o período militar. Então, eles criaram esse termo para quando o período onde tinha que ter nesse tal de isolamento. Então, já que a gente está nesse isolamento, a gente está vivendo esse VUCA da vida, então, estamos inseridos nele. Temos que nos reinventar e compreender a situação para a gente sobreviver. Dia após dia, a gente tem enfrentado diversos desafios. Tecnologia não é fácil, tá nesse distanciamento com os colegas, distanciamento com o professor. O ambiente da casa não favorece ao aprendizado, porque tem vários fatores que influenciam, né, a gente dispersar. Mas e aí? Pergunta que não quer calar. Eu estou inserida nessa situação, professora. E agora? Como eu faço? Como desenvolver, então, o autodesenvolvimento no período de pandemia, onde eu não tenho motivação, onde eu estou triste, eu não estou motivada, eu não sinto parte? Pois então, como, professora? A procrastinação não é a saída. Vejo muitos alunos e também muitos colegas da faculdade procrastinar. Professora, que palavrão que é isso? Pois é, meninos, procrastinar é a arte de deixar para amanhã. É você não fazer nada, é você deixar para depois. As tarefas, os trabalhos. Procrastinar não é a saída para você sair desse momento de tristeza, de angústia, de VUCA. Então, procrastinar não é a saída para poder sair do VUCA. E você me pergunta, então, professora, como? Como? Inteligência emocional. Inteligência emocional. A inteligência emocional, ela envolve entender seus processos emocionais e saber agir de acordo com a situação. Professora, você fala isso o tempo todo, você vem falando nas aulas anteriores que a inteligência emocional é importante, que faz parte, é de suma importância saber lidar com as situações. Pois então, ter inteligência emocional é uma das aptidões indispensáveis de uma pessoa empreendedora de sucesso. E quando eu falo empreendedora, não é só no profissional. Gente, empreendedor é na vida, em todas as suas relações. Por isso que se fala projeto de vida. Todos os âmbitos que englobam a minha vida faz parte do meu projeto. Ter inteligência emocional ajuda a raciocinar, a ter comportamento diferenciado, focado na otimização de resultado e na resolução dos conflitos. Professora, eu quero resultado positivo, eu quero passar de ano, mas eu quero aprender. Então muda. Professora, como? Inteligência emocional. De acordo com Daniel Goleman, ele é um psicólogo, escritor dos Estados Unidos, ele falou assim que para ter inteligência emocional é necessário conhecer-se. Autoconhecimento é a palavra-chave. Autocontrolar-se em situações que provoquem raiva, ter empatia com as outras pessoas, automotivar-se em situações difíceis. Dizemos que quem atinge esse objetivo da inteligência emocional, de lidar bem com essas situações, consegue viver o auge da vida. Através do quê? Através da inteligência emocional. Todos nós temos problema. Como lidar diante da situação? Não é só fulana, só eu, Elisângela, que estamos nessa situação de isolamento. E como sair, então, dessa situação? Como sair da procrastinação? E tornar-se uma pessoa proativa? Como, professora? Quando a gente se depara com determinada situação, a gente tem que procurar a saída. A gente depara com situações difíceis, momentos de pressão, momentos que a gente pensa assim, meu Deus, isso não vai acabar nunca. E aí que a gente sente a falta de controle. E nosso corpo, ele reage quando há falta de controle. A gente dá um suador, dá dor no estômago. Tem pessoas que sentem dores físicas que vai além, né, da pressão emocional. Por quê? As nossas emoções mobilizam as nossas ações.
E elas podem despertar o melhor ou o pior. E eu tô nesse momento de isolamento e as minhas emoções estão todas indo pro lado negativo. Eu tenho que trabalhar isso para que ela venha de forma positiva, que vai mudar tanto as minhas atitudes como as minhas tomadas de decisões. Então, reconhecer as próprias emoções dos outros e a sua pode facilitar na percepção de como lidar com a situação. Como a gente sabe, a gente está com os nervos à flor da pele. A tristeza, a angústia, a raiva, a repulsa, até a alegria. Tem aluno que está alegre dessa situação. Pois então, a gente saber lidar com isso, com essas emoções e reconhecer as nossas emoções e a dos outros, ajuda muito. Mas engana-se quem acha que a inteligência emocional só é necessária para desenvolver as relações afetivas com os amigos ou com a família. Essa competência também é uma ferramenta extremamente eficaz no trabalho, na escola e principalmente para você alcançar o sucesso. Alcançar o sucesso. Apesar de muitas pessoas acreditarem que os fatores emocionais não interferem no mundo dos negócios, eles estão presentes em todas as relações nossas, a todo momento. Isso porque quem move os negócios são pessoas. E as pessoas são movidas por emoções, sejam elas positivas ou negativas. Portanto, é necessário saber gerenciar as emoções para garantir e definir o rumo do seu negócio, da sua vida. A consultoria Talent Smart, ela realizou uma pesquisa com algumas pessoas. 90% dos colaboradores mais bem avaliados no ambiente profissional sabiam administrar bem as suas emoções, gerindo as suas próprias emoções. Em contrapartida, 20% das pessoas que eles avaliaram, dos colaboradores, não foram bem avaliados, porque eles não sabiam, não tinham, a inteligência emocional desenvolvida. Então você me pergunta, professora, fez a pesquisa, comprovou, ok, 90% dos colaboradores que eram legal, eles tinham a inteligência emocional, Eles sabiam lidar com isso. E aí você me pergunta, como desenvolver a inteligência emocional então? Primeiro, conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo, saber das suas capacidades, das suas limitações, identificar gostos e preferências, ser uma pessoa dedicada. Ó, meninos, a palavra dedicada. Dedicada nos estudos, dedicada nas relações, dedicada na família, dedicada no trabalho. A palavra dedicado tem que estar em tudo. Reconhecer os sentimentos e as reações do corpo quando acontece alguma dessas emoções. Quando eu sinto feliz com a reação que eu tenho no meu corpo, quando eu tô com raiva, com a reação no meu corpo, no meu cérebro, na minha atitude. Então, faça essa autoavaliação. Anota lá, peraí. Então, reações no meu corpo, no meu cérebro, na minha atitude. Quais são as minhas reações? O cérebro, meninos, ele é muito complexo. Então, a gente tem que trabalhar essas emoções. E o cérebro, ele está ligado ao nosso coração. Então, muitas das vezes, quando fala assim, você tá agindo com a emoção. Mas você não tá agindo com a inteligência. Por isso, fala inteligência emocional. Casar a razão com a emoção. Saber, balancear e não deixar uma pender mais do que a outra. Como, professora? Aprender a lidar com o sentimento, a raiva, a irritação. O que te irrita? Saber controlar. Controlar os impulsos. Ter automotivação, ter empatia, ter a capacidade de colocar no lugar do outro. Muitas das vezes a gente não se coloca no lugar aqui, do professor que está de cada na aula, que ele fica aqui querendo, ver o rostinho de vocês, saber a expressão, ver a emoção no rosto de vocês. Mas a gente pede esse momento porque a gente precisa ver o seu rosto, precisa estar pertinho, a gente quer sentir junto de vocês. Então, coloque-se no lugar de cá, empatia. Lógico, professora, não é legal, você tá vendo minha casa, tá me vendo, eu não quero que ninguém fique olhando tanto pra mim. Entendemos isso. Mas a gente tem que aprender que nós somos seres sociais e a gente tá nesse momento numa rede social
de aprendizado, totalmente diferente, tudo novo. Isso traz um transtorno muito grande e eu tenho que aprender a lidar com isso. E eu tenho que ter inteligência emocional. A inteligência comportamental, que é aquela do comportamento, ela consiste em um tipo de inteligência que permite que as pessoas fazerem escolhas que as conduzam a um resultado positivo que ela deseja, que ela almeja. Ser inteligente significa realizar aquilo que deseja. Então eu vou agir com a emoção, mas aqui, ó, equilibrado com a razão. E a forma mais rápida de você alcançar o sucesso, aquilo que você deseja, projeto de vida. Nós iniciamos em sala de aula o projeto de vida. Eu pedi para vocês um caderno, aonde cada dia eu tô pontuando com vocês o que é para ser feito. Então a gente está construindo um projeto de vida. Um projeto de vida bem elaborado é o sucesso garantido. Sucesso. Mas o projeto de vida, ele é um conjunto de atitudes que a pessoa adota como suas mais nobres e valiosas definições de decisões acerca de si e das relações que estabelece com a vida nas mais diversas áreas. Então, o projeto de vida, o caderno que nós estamos elaborando, eu pedi para vocês, elaborar um caderninho. Então, o projeto de vida, ele não é apenas profissional, ele é tudo que engloba a sua vida, a sua rotina, as suas relações. Com isso, a gente vai desenvolver o nosso projeto. Quem tem um projeto de vida nobre, aprende a medir seus passos, mas nunca seus sonhos. A gente fecha o nosso conteúdo aqui falando sobre a importância do projeto de vida, a importância de escrever aquilo que eu quero. Não é só ficar ali no campo da mentalidade, tem que partir para a prática. Então vamos criar um projeto de vida, ter consciência que as minhas atitudes têm que ser medidas. E vamos parar de procrastinar. Vamos ter uma nova forma de ver as coisas, tá? Seja mais proativo, seja mais decidido. É a sua vida, ok? Beijo para vocês. Até a próxima aula de revisão.